Estamos aqui com o Dr. Maxwell. É um prazer estar lhe recebendo aqui hoje no programa para a gente falar sobre um assunto que muitas vezes a pessoa, naquele encantamento de comprar o produto, de ter aquela mercadoria nas mãos, aceita muitas coisas e quando sai de lá vem um arrependimento ou até mesmo acontece alguma coisa e a pessoa imagina que tem algum direito e às vezes não tem. A primeira coisa que a gente precisa entender: quais são os tipos de garantia e as suas diferenças de prazo? Bom dia, primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui concedendo essa entrevista. Pra gente também. Quais são os tipos de prazos, tipo de garantia? Quando o consumidor, dependendo do produto, se for um produto durável, o consumidor tem um prazo de 90 dias para reclamar caso ele esteja vendo algum defeito no produto. Se for um produto não durável, ele tem um prazo de 30 dias para poder reclamar, a contar do recebimento do produto. E caso ele queira desistir, ele tem 7 dias, que é uma garantia do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 49. Ele tem um prazo de 7 dias, que é o direito chamado direito de desistência. Doutor, essa história de garantia convencional e garantia legal, como é que a gente pode explicar ela e qual delas, na verdade, prevalece ali naquele momento? Bom, vamos lá. Primeiro nós temos que entender o seguinte: o que vai prevalecer é sempre o que for mais favorável ao consumidor. Então, em regra, o que prevalece é o que está na lei. Então, porque o Código de Defesa do Consumidor é uma norma de ordem pública, é também uma garantia constitucional que está previsto no artigo 170 da Constituição Federal. Então, o que é que prevalece? A regra é que a lei, a garantia legal prevalece. Porém, quando o artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor diz que quando há um contrato estipulado, um contrato escrito de forma unilateral entre as partes, se essa garantia for maior que a prevista em lei, essa é a que deve ser aplicada. Pronto, é um alerta, né? Por exemplo, digamos que eu comprei um determinado produto. Vamos falar a compra de um aparelho celular. Um exemplo, né? Pode ser qualquer outro tipo de produto. Eu comprei um aparelho celular e aí vem aquela garantia estendida. Olha, você paga tanto para ter esse produto e essa garantia. Além do produto, já ter a garantia dela, já ter a garantia da loja, do fornecedor, né? No caso seria lá da empresa que fez aquele aparelho, mas a gente ainda lhe dá uma garantia estendida, aquela garantia de 1 ano, você paga ali por um seguro. Te dá uma certeza, por exemplo, de eu sair da loja. O que eu tenho que observar? Digamos que eu acabei de comprar aquele aparelho, por uma situação que eu nem tenha sido por mim, aquele aparelho cai. E aí digamos que ele trincou. Que garantia eu tenho de que aquele aparelho pode ainda ser trocado? Porque isso acontece muito, né, doutor? Às vezes acontece. Acontece muito e pela não observação desse direito, ou pela falta de conhecimento desse direito, muitos consumidores deixam para lá e acabam levando para assistência técnica sem saber que tem aquele direito e pode reclamar durante o prazo estabelecido em lei. Por exemplo, doutor, o que a gente ouve dizer? Se você deixou o seu celular cair, é uma responsabilidade sua. Mas ninguém quer deixar um celular cair com menos de 1 semana, digamos, de 2 semanas. Você comprou aquele aparelho e você quer que ele esteja intacto. E muitas vezes você não colocou nem a película. Sim. Isso pode acontecer. Pode acontecer de você deixar cair de uma forma inesperada. Essa pessoa tem direito. Essa pessoa tem direito porque existe sim quando uma situação é culpa do próprio consumidor, mas existe sim a situação que foi um acidente. Então, se foi um acidente, não é culpa do consumidor e ele deve sim. O cliente não vai comprar algo e imediatamente ver aquilo cair porque ele simplesmente queria. Obviamente que não. Não é um uso contínuo de anos ali na mão desse consumidor. Existe diferença nessa hora, né? Existe diferença, com certeza, porque se o celular, por exemplo, é um bem durável, então ele tem 90 dias para reclamar se tiver algum defeito, ou caso ele caia acidentalmente, ele tem o direito sim de ser reparado aquele dano, de ter o conserto. E lembrando que a garantia convencional, ela só começa depois que acaba a garantia legal. Então ela é um complemento, ela é complementar. Isso é um alerta para as pessoas que estão assistindo o nosso programa, porque de repente você tem o direito e você
brinca com esse direito, né? Não analisa esse direito. Mas muitas vezes aquele contrato não vem dizendo isso, né, doutor? Muitas vezes o contrato, e aí é onde entra o Código de Defesa do Consumidor, a falta do dever de informação. E muitos fornecedores não fornecem a informação necessária para o consumidor. Muito bom. E o que está coberto pela garantia? Por exemplo, o que não está coberto pela garantia que a gente pode alertar o consumidor, que é importante ele ficar atento, a não ser que seja algo da loja, né? Pode acontecer isso? Ou tem algum produto, por exemplo, assim, que de repente não entraria na garantia, mas que de repente a loja quis colocar na garantia? Tem que ficar atento sobre isso também? Tem que ficar atento, porque assim, o Código de Defesa do Consumidor prevê que são produtos e serviços, não só produtos, mas também serviços, sejam eles duráveis ou não duráveis. Então, não tem uma limitação específica. Se o consumidor comprou aquele determinado produto, ele tem sim, a partir daquele momento do recebimento do produto, seja comprado em loja, seja comprado por meio virtual, ele tem esse direito. Por exemplo, às vezes a pessoa compra um produto virtual, demora mais para chegar ao ponto de ter perdido esses dias aí de garantia. Muitas vezes quando vem chegar nas suas mãos já é bem tardio e vem com defeito. Mesmo assim, o que a pessoa tem que ficar atenta? Ela tem que, por exemplo, filmar a chegada do produto, fotografar com data. O que ela deve fazer? Esse é um ponto importante. Quando chegar o produto, se ela vê o vício ou defeito no produto, ela já tem que começar a filmar a partir do momento do recebimento. Aquela caixa, quando abre, ela tem aquela surpresa. Porque se ela não fizer essa filmagem, esse registro, ela não vai ter prova suficiente. Vai ser a palavra dela contra isso, a empresa do contra outro lado. Contra a empresa do outro lado. Virtual. Porque eles também vão dar a desculpa deles. Bom, se o produto deu problema, a gente alerta as pessoas passo a passo do que fazer. Qual seria a dica? Por exemplo, você tem o seu direito, mas se você vê que essa situação está ficando mais agravada, já vai logo para um profissional ou antes mesmo já se orienta através de um advogado? Não, a orientação, a melhor orientação que eu costumo dar é nunca ir direto para as vias judiciais, porque muitas vezes se resolve administrativamente, por meio de uma reclamação na plataforma consumidor.gov, que você faz a reclamação contra o fornecedor de produtos ou serviços, e também você pode ir ao PROCON, e muitas vezes no PROCON a situação é resolvida, e em último caso pode ser judicializado. As chances são maiores se for dado todos esses passos. Porque você tentou rever aquela situação de uma forma com acordo, conversando, tentando resolver e muitas vezes não conseguiu. Aí sim, judicialmente é porque você tentou e não deu certo. Porque quem vai já judicialmente já começa a ter problemas. Mas em qualquer dúvida é interessante buscar mesmo um profissional para que ele possa orientar. Sim, a orientação é sempre interessante. Antes mesmo de tomar qualquer decisão, para não tomar uma decisão precipitada, é sempre bom buscar uma orientação. Doutora, a gente tem observado que nesses últimos tempos, os produtos que as pessoas têm comprado, ou se elas não estão felizes, né, com esses prazos, enfim, essa busca pelo Gov e até pelo Reclame Aqui, né, algo do tipo, tem funcionado bastante. Tem funcionado, porque isso coloca também o quê? Coloca a qualidade da empresa em destaque? Sim, coloca a reputação, principalmente a reputação, porque aquilo se torna público, aquela reclamação. E a empresa não quer tornar pública reclamações recorrentes. Porque tudo isso vai ser mostrado, Tudo isso vai ser mostrado. Então, assim, fica um alerta aí para quem está assistindo o nosso programa, que é ótimo você ir em todas as instâncias, né? Mas o interessante é você buscar essa primeira forma de reclamar o que não está dando certo. Então, relacionado a produtos, qual produto que não entraria nessas garantias? Tem algum produto? Alguns produtos, como peças íntimas, roupas íntimas, não tem uma garantia, por exemplo, de troca, porque a pessoa já usou, ela já provou e peças íntimas não tem como trocar. Sim. Mas bens duráveis e não duráveis, ou serviços, daquilo que se utiliza de maneira coletiva, todos eles entram como garantia do Código de Defesa do Consumidor. Doutor, fica à vontade para falar para o público que está em casa sobre algumas situações que as pessoas não imaginam que elas têm direito dentro desse meio aí do consumidor e dentro dessas garantias. Se o senhor ainda tiver alguma informação, fica à vontade.
Bom, alguns consumidores não têm, por exemplo, noção de que, ou entendimento de que se o produto, vamos supor, um carro, geralmente acontece muito, o carro é seminovo, Sim. que vem com o chassi adulterado ou a quilometragem adulterada, e muitas vezes eles deixam para lá, eles passam dos 90 dias e aí depois de um ano é que ele vai se aborrecer. E aí, muitas vezes, quando vai para o judiciário, acaba perdendo, porque ela já passou do período. No caso dos veículos, dos carros, é uma garantia maior? Ou também funciona da mesma forma com outros produtos? É um bem durável, se for, principalmente se for seminovo. Mas quando é um produto novo, carro novo, aí entra também a garantia convencional, porque a própria concessionária geralmente dá 2 anos de garantia, passa até muitas vezes na propaganda. Veículo com 1 ano de garantia, 2 anos, 3 anos. Doutor, o senhor falou sobre um assunto interessante que não sei se cabe aqui na nossa conversa. Mas, por exemplo, às vezes você compra um automóvel, né, um veículo zero, e aí na primeira manutenção ele aparece com um defeito. E aí aquele defeito não corrigiu naquele primeiro instante, aí vai para a segunda manutenção, para a segunda ida, né? E aí continua o defeito, e aí quando ele vem perceber, ali é mais ou menos um defeito de fábrica. Ele tem como questionar? Tem sim. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor garante que o consumidor pode pedir a devolução do que ele pagou, a troca por um produto de igual valor, ou então ter tudo que ele pagou de volta, tudo ressarcido. Ou então ele pode se judicializar. Por quê? Porque ele comprou um produto novo, então ele não tem culpa se o vício, se o defeito estava oculto, não estava aparente no momento, porque isso acontece muito, principalmente produto novo. Demais, principalmente esses carros de lançamento, eles vêm como teste para as pessoas, né? O carro novo, muitas vezes vem com vários defeitos ali e só com o passar do tempo é que eles vão corrigindo e aí o consumidor fica prejudicado, né? E muitas vezes nem é isso, às vezes é um defeito realmente vem, um defeito no ar-condicionado, um defeito na porta que está batendo o tempo todo. Essas coisas acontecem e muitas vezes as pessoas deixam para lá, mas não, já está com certo tempo, eu já levei para todas as revisões e o problema continua, mas se continua é um problema. É um problema. E aí são situações que passam do mero aborrecimento. A lei fala sobre o mero aborrecimento, que é quando o consumidor apenas se aborreceu uma vez e pronto. Mas quando ele chega numa situação dessa, quem compra um produto novo não quer se aborrecer. Verdade. Ele quer usufruir porque ele sabe que é novo. E a gente sabe que ali é um defeito, porque se é insistente, é algo estranho, né? Porque, na verdade, tem que ser resolvido. Para isso são as revisões, né? Para analisar o que não está certo ali e o que está na garantia. Isso Enquanto mesmo. há revisão, há garantia. Né? Isso mesmo. E depois dessa revisão, depois que termina as revisões e o problema continua, aí você tem que procurar seus direitos. Aí o fornecedor responde, não só o fornecedor, como o fabricante. Olha só, muito bom a gente saber de tudo isso, né? Eu quero agradecer pela sua presença e desde já eu chamo a sua atenção. Não deixe para lá algo que você investiu, algo que foi conquistado pela sua luta, pelo seu suor. Nada vem fácil. Então, vale, aí cabe os seus direitos. Não é isso, doutor? É isso mesmo. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Bom, tem meu Instagram, @drmaxsguimaranhsadv e o WhatsApp 869-9817-6520. Doutor, muito obrigada, tá? Obrigada mesmo. Muito obrigado. Gente, depois da gente ter conversado com o doutor, Direitos e Deveres, volta na próxima semana.